Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu sou professor de Direito Eleitoral aqui do curso Estratégia e nós vamos nesta aula iniciar o assunto Direitos de Nacionalidade. Em relação à matéria Direitos de Nacionalidade, nós veremos os seguintes temas. Vamos lá pessoal. Num primeiro momento, nós faremos uma breve introdução à nossa matéria. Veremos alguns conceitos iniciais que são pertinentes ao tema. Na sequência, nós estudaremos quem são os brasileiros, daí já entrando na legislação. Veremos o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Em sequência, veremos a questão da quase nacionalidade. É um assunto específico, porém bastante importante. Também é conhecido aqui a quase nacionalidade como o português equiparado. Veremos ainda a questão da perda da nacionalidade e, por fim, veremos algumas regras referentes ao tratamento jurídico do nato e do naturalizado. Ok? Será uma aula bastante dinâmica, porém bem tranquila e com bastante incidência em provas também. O assunto direitos de nacionalidade, pessoal, ele é abordado na Constituição Federal em um único dispositivo, no artigo 12 da Constituição, e é também tratado pelo Estatuto do Estrangeiro, que vai disciplinar questões relativas à aquisição da nacionalidade, alguns requisitos e tal. O Estatuto do Estrangeiro não possui tanta relevância para fins de direito eleitoral. Agora, o artigo 12 da Constituição é obrigatório. Nós temos que memorizá-lo bem e saber todas as suas nuances. Vamos lá então, pessoal, para o nosso slide introdutório. Inicialmente, em nossa matéria, é importante a gente discutir alguns conceitos, como o conceito de Estado, o conceito de nação, o conceito de país. Nós vamos ver ainda a distinção entre povo e população. Veremos esses assuntos de forma bem rápida, mas a ideia nossa é situar onde que se encaixa a discussão a respeito da nacionalidade e os direitos de nacionalidade que nós veremos na sequência. Vamos aos conceitos, pessoal. Conceito de Estado nós já estudamos em aula anterior. De toda forma, nós devemos lembrar que o Estado remete a uma ideia de sociedade organizada por um governo soberano em um determinado território. Note que os elementos que nós destacamos aqui na lousa são os elementos fundamentais de composição de um Estado. Conforme nós vimos em outra oportunidade, o primeiro elemento aqui, a sociedade, remete à ideia de povo, que é um povo organizado em um determinado território por intermédio de um governo soberano. Esse é o conceito de Estado. Vejamos na sequência o conceito de nação. O conceito de nação é um conceito mais aberto, pessoal, e ele remete ao sentimento de determinado grupo de pessoas em relação a um determinado território, espaço territorial. Não necessariamente uma nação será um Estado. Por quê? Porque a nação ela não discute a questão da soberania. A nação ela envolve, em verdade, um sentimento anímico. Para que a gente possa compreender bem o conceito de nação, basta a gente lembrar, pessoal, da Palestina. Esse é um exemplo muito claro. A nação palestina, ela se caracteriza por possuir um grupo de pessoas que se denominam palestinos, que possuem hábitos, costumes, língua próprios e por estarem agregados num território. Então, a Palestina é efetivamente uma nação.
O que falta para a Palestina ser considerada, além de uma nação, um Estado, é a existência de um governo soberano. Não há efetivamente o reconhecimento de um governo soberano na Palestina. Portanto, ela é apenas uma nação. Ok, pessoal? Sigamos ali. Vou apagar aqui para não nos atrapalhar. Sigamos com o conceito de país. O conceito de país também é bastante tranquilo, né? Porque ele remete à ideia de delimitação geográfica, né? Simplesmente isso. O país nada mais é do que a delimitação geográfica do nosso Estado. Agora, na sequência, nós vamos ver outros dois conceitos importantes, que é o conceito de população e de povo. População são as pessoas que habitam determinado território, determinado país. Ou seja, compreende a população brasileira não apenas os nacionais, mas também os estrangeiros. Os estrangeiros que estão no território. Ok? Então, todos que estiverem dentro dos limites territoriais, dentro das fronteiras territoriais de um determinado país, constituem a população daquele país. Contudo, não podemos dizer que toda a população é também nacional do país. Para a definição de quem são os nacionais daquele determinado país, nós devemos analisar quem é o povo, quem é efetivamente o povo. O povo que vai remeter, em verdade, à discussão da nacionalidade brasileira. Vejamos que, de acordo com o conceito que nós trouxemos aqui, o povo compreende o conjunto de pessoas que possuem um vínculo jurídico de nacionalidade com determinado Estado. Portanto, em nossas aulas, o que nós efetivamente estudaremos é quem é o povo brasileiro. Assim, em Direitos e Nacionalidade, estudaremos quem é o povo brasileiro. Perfeito, pessoal? Sigamos. Agora que nós vimos essas noções introdutórias, nós vamos iniciar com o conceito de nacionalidade. O conceito de nacionalidade nada mais será do que o vínculo, as pessoas que possuem um vínculo jurídico de nacionalidade com o Estado brasileiro. Serão nacionais no Brasil aqueles que possuem esse vínculo, ou seja, aqueles que estão ligados ao nosso Estado. Perfeito, pessoal? Vejamos o conceito lá do slide. Nacionalidade. A nacionalidade é considerada o vínculo jurídico político, estabelecido entre o indivíduo e determinado Estado. Nós temos aqui um sujeito e nós temos o Estado. Entre eles, estabelece-se um vínculo de nacionalidade. O que nós estudaremos efetivamente nessas regras e que virá lá e que vem disciplinado lá no artigo 12 da Constituição são esses vínculos que atrelam o indivíduo a determinado Estado. E qual que é a consequência de você ser nacional de um determinado Estado? O nacional, ele se sujeita. Ele se sujeita aos deveres impostos pelo ordenamento jurídico e, por outro lado, ele poderá exigir a proteção estatal. Portanto, a partir do momento que nós definirmos quem são os nacionais do Estado brasileiro, nós veremos quais as pessoas que possuem deveres em relação ao Brasil, mas que também possuem direitos que podem ser exigidos do nosso Estado.
Correto, pessoal? É bem tranquilo esse conceito e com isso nós podemos avançar. Na sequência, pessoal, nós veremos modos e critérios de aquisição da nacionalidade. Num primeiro momento, nós iremos discutir quais são os modos de nacionalidade, ou seja, você poderá ser nacional de determinado país de forma originária, ou você poderá ser nacional de determinado país de forma adquirida. Vejamos no slide. Modos de aquisição da nacionalidade. Nós temos a aquisição da nacionalidade originária, que decorre do nascimento, e nós temos a aquisição da nacionalidade denominada de adquirida, que vai decorrer da naturalização. Aqui em relação, pessoal, à nacionalidade adquirida, ao contrário do nascimento, que o nascimento ela não exige nada mais do que o fato jurídico de nascer, aqui em relação à naturalização, nós devemos observar dois critérios. O primeiro dele é o preenchimento de requisitos e o segundo deles é a manifestação de vontade. Correto, pessoal? Vejamos. Qual que é a importância de nós distinguirmos esses modos de aquisição de nacionalidade? Né? A importância é o seguinte, pessoal, está na definição de quem são os natos e de quem são os naturalizados. Como o próprio nome indica, os natos são aqueles que adquirem a nacionalidade de forma originária. E os naturalizados são aqueles que possuem a nacionalidade. São aqueles que possuem a nacionalidade adquirida. São, portanto, aqueles que preenchem uma série de requisitos e manifestam a vontade de serem brasileiros. Ok, pessoal? Sigamos com o estudo agora dos critérios de aquisição da nacionalidade. Pessoal, em relação aos critérios de aquisição da nacionalidade, eles vão se aplicar apenas à hipótese de nacionalidade originária. Ou seja, com o nascimento deve-se analisar se o sujeito nasceu em determinado território, é o critério do ius soli, ou se o sujeito possui algum laço sanguíneo com uma pessoa que seja originária daquele estado, ou seja, é o critério do ius sanguíneo. Vejamos no slide como que será estudada essa matéria, pessoal. Nós temos o critério da origem sanguínea, que é o critério do ius sanguíneo, que leva em consideração a ascendência da pessoa. Ou seja, será brasileiro o filho de pais brasileiros. Já o critério da origem territorial, denominado de ius soli, leva em consideração o local de nascimento. Aqui, a definição é a seguinte: será brasileiro quem nascer no território
brasileiro. Ok, pessoal? Já respondemos essa pergunta, né? Quais os critérios são adotados pelo Brasil? Lembre-se, nós adotamos ambos os critérios. Nós vamos ver que em determinadas situações a nacionalidade é adquirida em razão da origem sanguínea e que em determinadas situações a nacionalidade é adquirida em razão do local de nascimento do sujeito, com base na origem territorial. Portanto, pessoal, o Brasil adota o critério do ius soli, bem como o critério do ius sanguinis. Antes de nós iniciarmos efetivamente o estudo da matéria, nós vamos ver ainda dois outros conceitos que são aplicáveis aqui em relação ao assunto dos direitos de nacionalidade. Vejamos lá, pessoal. O primeiro desses conceitos refere-se ao apátrida ou eimátulos. A é a desinência que indica não. O apátrida é aquele, portanto, que não tem pátria. Portanto, o apátrida é a pessoa que não se encaixa nos critérios de nacionalidade, sejam eles originários, sejam eles adquiridos de nenhum Estado. Aqui, pessoal, é importante nós deixarmos claro que a situação do apátrida ela é contestada internacionalmente. A ONU prevê, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todas as pessoas, todos, devem possuir uma nacionalidade. Qual que é a importância disso? A importância disso é a seguinte, pessoal. Os direitos de nacionalidade, eles constituem direitos de primeira dimensão. Portanto, todas as pessoas devem, segundo a ONU, possuir uma nacionalidade. Em situações em que o sujeito não se encaixa, em nenhum dos critérios de nacionalidade, seja ele originário ou seja ele a adquirida, deve haver um esforço da comunidade internacional, segundo orienta a ONU, para que se conceda a nacionalidade a esse sujeito. De toda forma, o conceito de apátrida remete à inexistência de uma pátria. É aquele que não tem pátria. Ok? Por outro lado, pessoal, o polipátrida, a desinência aqui, sugere a ideia de múltiplas pátrias. Portanto, a pessoa polipátrida é aquela que se encaixa em diversas hipóteses de aquisição da nacionalidade. É o que acontece, por exemplo, em relação ao brasileiro, que nasce em nosso território, porém possui laços sanguíneos com a Itália, com os pais ou avós que possuem origem italiana. Ele poderá pleitear tanto a nacionalidade brasileira quanto a nacionalidade brasileira quanto a nacionalidade italiana. Portanto, o polipátria é a pessoa que se encaixa em diversos critérios de nacionalidade, em um ou dois mais critérios de nacionalidade de um ou mais estados. Com isso, pessoal, nós encerramos os conceitos gerais da matéria. Notem que nós vimos alguns elementos introdutórios, discorremos a respeito do Estado, nação, vimos também o conceito de país. Na sequência, estudamos a diferenciação entre povo e população, analisamos os modos e critérios de nacionalidade e vimos agora, por fim, a distinção entre apátridas e polipátridas. Com isso, nós formamos um substrato teórico importante para que a gente possa efetivamente iniciar o artigo 12 da Constituição. Vamos lá, pessoal. A disciplina de quem integrará o povo brasileiro, ou seja, de quem são os nacionais brasileiros,
passa pela análise do artigo 12 e do Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro é a Lei 6.815 de 1990. Como nós dissemos a vocês, nós iremos estudar efetivamente o artigo 12 da Constituição, que é o que interessa para fins de direito eleitoral. De acordo com o artigo 12, serão considerados brasileiros natos 3 situações, pessoal. Ó, estabelece a linha A, a linha B e a linha C. Aqui agora nesse slide, eu vou apenas ler esses dispositivos com vocês com atenção. Nos slides subsequentes, nós analisaremos cada uma dessas hipóteses com calma. Vejamos lá. Serão brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do seu país de origem. Também serão considerados brasileiros os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que eles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. A linha C. Também serão considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Pessoal, em relação a essas hipóteses de nacionalidade, é muito importante que nós memorizemos esses dispositivos para a nossa prova. Dessa forma, nós iremos analisar e esmiuçar cada uma dessas alíneas nos slides subsequentes. Vamos lá, pessoal, máxima atenção. A linha A. Então, são brasileiros os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. E desde que esses pais não estejam a serviço do seu respectivo país. Pessoal, aqui nessa linha nós temos a aplicação do critério do ius soli. Notem que nós efetivamente tratamos dos nascidos na República Federativa do Brasil, ou seja, do critério territorial. Quem nasce no território brasileiro é brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, ou seja, aqui a gente deixa de lado o critério sanguíneo de lado e considera única e exclusivamente o critério do ius soli. Contudo, pessoal, há uma exceção. Aqui tem uma exceção. Desde que esses pais estrangeiros não estejam a serviço do seu respectivo país. Portanto, pessoal, muita atenção a essa ressalva. As questões de prova vão explorar justamente isso. Elas vão dizer, portanto, que os nascidos na República Federativa do Brasil serão brasileiros, ainda que de pais estrangeiros e que esses estejam a serviço do seu país. Vai estar errada essa alternativa. Por quê? Porque há uma exceção. Se um dos pais estiverem a serviço do país de origem, ele não será brasileiro. Aqui ele será estrangeiro. É uma mitigação do critério do ius soli. Para fins de prova, nós temos o seguinte. Filho de pais estrangeiros que nascem no Brasil. Regra, brasileiro. Exceção, será estrangeiro se ao menos um dos pais estiver a serviço do país de origem. Notem que a Constituição fala na parte superior, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Dá a entender que teriam que ser os dois, mas
efetivamente de acordo com as normas internacionais e até mesmo de acordo com o que vem previsto lá no Estatuto do Estrangeiro, basta que ao menos um dos pais esteja a serviço do país de origem para que ele entre na exceção e seja considerado um estrangeiro. Perfeito, pessoal? Finalizamos assim com o estudo da linha A. Sigamos. Pessoal, em relação à linha B, em relação à linha C, nós teremos uma efetiva aplicação do princípio do ius sanguinis. Serão situações em que o brasileiro ele não vai nascer dentro do nosso território, ele vai nascer no estrangeiro. Porém, ele vai nascer no estrangeiro e os pais vão estar a serviço do nosso país. Ou ele vai nascer no estrangeiro e posteriormente ele vai adentrar o nosso território e vai manifestar o interesse de ser brasileiro. Ou até mesmo os pais procurarão o consulado para registrá-lo como brasileiro. Vejamos a primeira hipótese, a hipótese da linha B. Então, será brasileiro nato aquele que, nascido no estrangeiro, de pai brasileiro, de pai ou de mãe brasileiros, né? Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Notem que a grande nota distintiva dessa hipótese é o fato de os pais, do pai ou da mãe brasileiro, estarem a serviço da República Federativa no Brasil. Neste caso, aplica-se o critério do ius sanguinis. Portanto, para alguém ser considerado brasileiro segundo a linha B, nós temos que ter os seguintes requisitos conjugados, pessoal. Primeiramente, ao menos um dos pais serem brasileiros e esse genitor estar a serviço do Brasil. Notem, pessoal, que ao menos um dos pais seja brasileiro. Isso porque a literalidade lá do texto constitucional fala em qualquer deles. Ela não menciona mais nada. Então, basta que um dos pais seja brasileiro e esteja a serviço do nosso país. Com isso, nós finalizamos a linha B e damos sequência à terceira hipótese, em que será considerado brasileiro nato. Esta é, efetivamente, a hipótese mais complicada. Mas, se nós efetuarmos uma leitura cadenciada do dispositivo e com algum esquema, nós conseguimos compreendê-la. Vejamos lá, pessoal. Os nascidos no estrangeiro, novamente temos uma situação, como eu disse para vocês, de nascimento fora do nosso território, só que a aplicação do ius sanguinis, porque um dos pais deve ser brasileiro, ok? E agora vamos às ressalvas, ou seja, aos condicionamentos. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou, prestem atenção, pessoal, venham a residir na República Federativa do Brasil. Ok? São, portanto, duas hipóteses, né? Eu vou escrever aqui. Duas hipóteses. Duas hipóteses. A primeira delas é ser registrado na repartição competente, certo? Ou residir no Brasil. Alguma dessas duas hipóteses, elas devem estar presentes. Correto, pessoal? Novamente, nós temos uma situação em que a aplicação do critério do ius sanguinis. Além disso, como nós dissemos, o nascimento ele se dá no estrangeiro. E um dos pais
não precisam os dois, basta que um dos pais seja brasileiro. Em relação à segunda hipótese que nós vimos, lembre-se, a primeira delas lá é desde que sejam registrados na repartição competente, mas nós temos a segunda hipótese que é residir na República Federativa do Brasil. Só que não basta apenas residir na República Federativa do Brasil. Ele terá também que optar pela nacionalidade brasileira. E essa opção, ele somente poderá fazê-la depois que atingir a maioridade. Então, desta forma, pessoal, o sujeito deverá ser registrado na repartição competente ou residir no Brasil e optar, após atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aqui no primeiro caso, aqui nós temos a primeira hipótese e tudo isso aqui depois é a segunda hipótese. Ele tem que vir a residir no Brasil e, além de residir no Brasil, ele vai ter que optar pela nacionalidade brasileira e essa opção tem que se dar após a maioridade. Tranquilo, né, pessoal? Com isso, nós encerramos a análise das hipóteses em que o brasileiro será considerado brasileiro nato, né? A fim de que nós façamos um breve resumo de todas essas hipóteses na forma de um esquema, nós trouxemos o slide a seguir. Vejamos, pessoal. Então, será brasileiro nato aquele que nascer no território brasileiro, desde que de pais estrangeiros e não estejam a serviço dos seus respectivos países, né? Será brasileiro o nascido no estrangeiro, porém filho de pai ou mãe brasileiros que não estão no exterior a serviço do Brasil. Por fim, será também brasileiro o nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileiros que não estejam a serviço do país, desde que seja registrado em repartição competente ou venha residir no Brasil e opte, em qualquer tempo depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Com isso, pessoal, nós encerramos a nossa primeira parte do assunto Direitos de Nacionalidade. Na próxima aula, nós concluiremos o assunto. Até lá!